Hoje nós vamos fazer a resolução da segunda parte da nossa unidade 5. Começa lá na página 14 e nós vamos iniciar com o sujeito. Bem aqui, ele diz, pergunte ao verbo. O que a gente pergunta ao verbo para saber o sujeito? A comadre ouviu Dona Chiquinha. O verbo é ouviu. Então, quem ouviu Dona Chiquinha? Essa é a pergunta que eu vou fazer ao verbo. E assim eu descubro que o meu sujeito da oração é a comadre. Em seguida, a gente vai fazer algumas análises. Esse enunciado é uma oração ou não? Por quê? O enunciado é que dia confuso. Bem, ele não é uma oração, pois ele não tem verbo. Lembra que para ser oração, precisa ter verbo. Depois a gente tem, ela nunca pequena, dia, cansada, lindamente. Esse enunciado é uma frase ou não? Por quê? Se a gente perceber que são várias palavras, sem nenhum sentido completo. Então, não é uma frase, pois não tem sentido completo nem verbo. Por isso, também não é uma oração. Depois, nós vimos os tipos de sujeito e chegamos ao jogo rápido, onde nós iremos completar, classificando o sujeito de cada uma das orações a seguir. Gastei todo o meu dinheiro no final de semana. Quem gastei? Eu. O sujeito é desintencial. Consigo entender pelo verbo. Compramos uma barra de chocolate para a professora. Quem compramos? Nós. O sujeito é desintencial. Meus amigos decidiram viajar nas férias. Quem decidiram viajar nas férias? Meus amigos. Sujeito simples. Ana e Pedro ficaram noivos. Quem ficaram noivos? Ana e Pedro. Sujeito composto. Fizeram muita confusão durante a prova. Quem fizeram? Eu não sei. Então é indeterminado. Todos os convidados chegaram na hora certa. Quem chegaram nas horas certas? Todos os convidados. Sujeito simples. Ninguém me avisou que a prova era hoje. Quem me avisou que a prova era hoje? Ninguém. Sujeito simples. Precisa-se de vendedor. Quem? Não sei. Indeterminado. Depois você vai responder se é igual ou diferente. Os termos desintencial e subentendido têm sentido igual ou diferente? Bem, eles têm sentido igual. Aquele que é desintencial é o que não aparece. O que é subentendido é aquilo que também não aparece, mas fica implícito, fica nas entrelinhas. Nós tivemos nosso material de apoio para reforçar e, em seguida, nós chegamos no mini conto, qual vocês escreveram e enviaram. Vamos então para as perguntas relacionadas ao texto. Nós temos a primeira questão que pergunta: os 3 irmãos africanos eram apaixonados pela princesa real. Por que nenhum deles poderia casar com ela? Bem, nenhum deles poderia casar com ela, pois eles eram de classes sociais diferentes. Ela era uma princesa e eles simples aldeões. Na segunda questão, levando em conta a estrutura da narrativa, identifiquem no texto. Os protagonistas da história são 3 irmãos africanos. O tempo em que a história aconteceu. Bem, a história aconteceu há muito, muito tempo. O espaço em que a história se passa. A história acontece em uma pequena aldeia do Congo, em florestas e em desertos. Qual o tipo de narrador? O tipo de narrador trata-se de um narrador observador. Explique o desfecho desse conto. Bem, no desfecho, apesar dos irmãos terem salvo a princesa, o rei não conseguiu decidir com quem ela iria se casar, deixando essa tarefa para o leitor. Fomos nós quem imaginamos quem seria. Na quarta questão, justifique o uso da pontuação nos trechos extraídos do conto. Os rapazes eram perdidamente apaixonados pela princesa real. O ponto final. Por que ele é usado? É usado para finalizar uma declaração. Na B, andaram, andaram e andaram, durante dias e noites infindáveis. As reticências são usadas para quê? São usadas para indicar uma suspensão da fala do narrador. O dono do espelho e do tapete ou da rede? A vírgula é usada para quê? É usada para separar essa enumeração dos elementos, espelho ou tapete. Quinta questão, nós vamos circular o sujeito das orações a seguir retiradas do texto. Na quinta questão, nós vamos circular o sujeito da oração a seguir retiradas do conto.
O irmão mais velho ganhou um espelho. Quem é que ganhou um espelho? O irmão mais velho. O irmão mais velho é o meu sujeito. O do meio ganhou um tapete voador. Quem ganhou o tapete voador? O do meio. O irmão mais novo ganhou uma rede de malhas de aço. Quem ganhou uma rede de malhas de aço? O irmão mais novo. Os três, na mesma hora, subiram no tapete do irmão do meio. Quem subiu na mesma hora? Os três. Os três é meu sujeito. E aí, para a gente fazer um pouco mais, nós tivemos um outro conto e algumas questões. A sexta questão diz assim: quem são os personagens do texto Continho de Paulo Mendes Campos? Bem, os personagens são o menino e o vigário. Identifique os elementos a seguir no miniconto apresentado. Qual é a saudação inicial do miniconto? Menino sentado na pedra, debaixo de sol escaldante, quando chega um padre que pede uma informação. Essa é a situação inicial. Qual foi o conflito? Quando o padre faz uma pergunta e o menino responde de uma forma que não era esperada pelo padre. E onde foi o clímax? Bem, o clímax é quando o padre faz uma segunda pergunta e o menino responde da mesma forma extrovertida. Na oitava questão. Apesar de não ter um desfecho declarado, o que é possível concluir a respeito do fim dessa história? Você vai escrever essa resposta no seu caderno. Então, ela é pessoal. E por último, nós temos mais um desafio, em que ele pede para que a gente sublinhe o sujeito das orações e classifique cada um deles. Os três irmãos levaram presentes à princesa. Qual é o sujeito? Os três irmãos. Que tipo de sujeito é? Sujeito simples. João, Gabriel e Lucas foram ao encontro de fãs de literatura. Quem foram ao encontro de fãs de literatura? João, Gabriel e Lucas. Qual o sujeito? Composto. Como liam aquelas meninas? Quem liam? Aquelas meninas. Sujeito simples. E nós chegamos aqui na nossa linha de chegada, onde você vai marcar como foi o seu aprendizado nessa unidade. Não esqueçam de fazer suas correções.